Testando. Oi, Sandra. Oi para vocês. Estou chegando. Boa noite, gente linda. Boa noite, nessa noite muito agradável de estar aqui com vocês. Que delícia. Que bom que Deus preparou um tempo agradável, que a gente não está com frio demais. E hoje a gente vai falar de uma coisa que tem tudo a ver, como vocês já, quem esteve aqui no primeiro encontro da nossa temporada, a gente falou e vamos continuar o ano todo falando sobre ventos, entendendo que Deus envia cada vento com um objetivo específico para a nossa vida. E quando a gente entende e tem o discernimento do que Ele faz, você fica muito mais apurada para saber qual que é o objetivo e o que eu tenho que fazer para que eu consiga viver aquele vento da melhor maneira possível. Esse ano nós vamos falar mais profundamente sobre cada um deles que a gente falou lá no outro encontro, mas não é o nosso objetivo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre teorias da psicologia que fala sobre elementos da natureza de uma forma tão linda. Eu fui tão ministrada por essas pesquisas e quero já de antemão dizer para vocês que hoje eu recebi uma mensagem, né? Você vai falar sobre os elementos. Isso tem a ver com temperamentos? Não vamos falar sobre temperamentos. Acho que temperamento é uma coisa que a maioria de vocês já conhecem, né? E quando eu estou preparando um conteúdo, eu sempre penso o que não é algo que a gente tem de conhecimento natural da vida. Vamos trabalhar com coisas de elementos novos. Também não vou falar, todo mundo fala, mas tem a ver elementos, fogo, ar, terra, água, tem a ver com signo. Gente, eu não entendo de signo, então não tem a ver com signos. Também não tem a ver com um negócio lá de Feng Shui, que tem a ver com arquitetura, também não entendo, não é minha área. Tá? Dentro da minha área, eu vou trabalhar todas as teorias que eu entendi que são ricas desse ensinamento, a partir desses elementos. E, obviamente, que não dá para eu fazer a leitura da psicologia se eu não trazer os dados bíblicos que vão fazer com que eu também leve a sério essas teorias, senão eu também descarto da minha vida. E como vocês já conhecem, nosso MMA é tudo rapidinho, nós vamos direto para o ponto, né? Eu quero começar falando para vocês aqui, da onde é que a gente entende. Eu até nem peguei. Está aí, Samuca, o negocinho, o passador? Aonde? Não, esse aqui é o outro. Você passa, coloca para mim, Samuca, enquanto vem. Olha que lindo, gente. Sabe? Olha que lindo. Esse aqui é o slide mais lindo que eu vi na minha vida. Ai, toda mãe gosta de ver isso aqui, né? Vocês sabem aonde que começa a interferência desses 4 elementos na nossa vida? Desde o nosso ventre, quando a gente está na barriga da nossa mãe. E o que comprova isso daí? Bom, primeiro ponto, o tempo que a gente fica nessa barriga, ela é completamente envolto da água. E por isso que a água ela tem um poder que acalma a nossa mente. Uma outra coisa, durante o processo de todo esse líquido amniótico, o corpo, toda a formação do material corporal das nossas células, não sei se alguns de vocês aqui têm conhecimento, mas ele tem todo um aparato vindo lá daquela fala de Adão, que Deus falou que ia fazer Adão do pó. E o minério, todos os materiais e componentes do ser humano, em termos de matéria, tem a ver com esses minerais do corpo. E isso já está impresso aqui, enquanto a gente está em contato com esse líquido e fazendo as evoluções. Aí nós também podemos dizer que a gente tem contato com a rede
dos batimentos cardíacos inteiro, que vocês sabem que desde bebezinho, muito pequenininho, eles já estão em aceleração. Isso tem toda uma comprovação técnica dizendo a respeito do fogo. E aí a gente entra que no momento em que a gente é liberado dessa barriga, é a hora que nós damos o nosso primeiro suspiro, que tem a ver com o ar. E ar tem a ver com vento, que tem a ver com o tema do que a gente falou esse ano. Isso aqui é muito fascinante, porque tudo aquilo que tenha uma memória mnemônica, que a gente diz, de registro, com semelhanças da onde a gente veio, ele tem um poder natural de nos acalmar. Então, o dia que você sente que você está agitado, que você está tenso, ou o dia que você teve estímulos de muito estresse, tudo o que você puder fazer, nem que seja de 5 minutos, de você conseguir se conectar com um desses 4 elementos aqui, que já vem do ventre, você já consegue ter uma redução de atividade cerebral que te ajuda a conseguir coordenar melhor as ideias. Quando você quer acalmar um filho, quando você quer acalmar um marido, é o melhor convite. Amor, vamos caminhar não sei aonde? Filha, vamos ir em tal lugar? Por que criança ama piscina? A gente já tem essa origem muito arcaica dentro da gente. E não fica só dentro da barriga. Nós vamos também para um outro slide aqui. Tá fácil aí, Maicon? Ali, ó. Outra coisa, gente, o beijo. Vocês sabiam que o beijo, na hora que você toca o lábio com o lábio de outra pessoa, o momento desse encontro, ele faz toda uma descarga em todo o teu processo fisiológico? Ó as meninas ali, né? Vamos testar, né? Vamos beijar, gostoso. Por quê? Porque o contato de um beijo com outra pessoa, com outro lábio, ele entra em contato com esse elemento que é de terra, né? Da composição do nosso corpo. Ao mesmo tempo que você está sentindo esse toque, você também consegue se perceber tendo uma descarga que ela é feita toda através das moléculas de água, que elas fazem com que toda a frequência desse corpo ela é sentida percorrendo todas as tuas áreas de natureza da tua fisiologia. Aí eles dizem o seguinte: na hora o que você beija e o que você pensa tem que estar em conexão. Porque muitas vezes você está beijando conectada com uma outra coisa no pensamento. Então, um beijo, ele precisa estar conectado, porque ele entra nesse elemento de ar, de raciocínio, de pensamento, e ele faz com que aquele grau de atração, que seria o fogo, ele fica mais intensificado. Parece uma coisa assim tão simples, porque para a gente um beijo é apenas um beijo.com.br. Mas não é isso que acontece. Quando você começa a entender toda a fundamentação, você vai perceber por que uma mulher na relação sexual, o lábio da mulher, ela aumenta, ou os pelinhos do corpo, em alguns casos, ele tem reação. O peito, ele aumenta instantaneamente, depois ele volta para o formato original. Só que assim, isso às vezes a gente não tem contato. Você começa a perceber à medida que você entra em contato com essa informação. Eu acho tão legal, porque assim como eu mostrei para vocês, né, novamente essa questão ali do bebê. Volta para mim, fazendo um favor, Samuca. O bebezinho aqui, assim como tem esse elemento, percebam aqui o auditivo. Como uma voz que acalma, ela é necessária na hora de nos acalmar quando a gente não está bem. Vocês veem que tudo começa aqui, e tudo volta e termina aqui. Isso aqui tem a ver com dados que nos fortalecem para entender a dinâmica emocional de um ser humano. Por que os idosos, quando eles vão ficando cada vez mais com idade avançada, eles ficam com mais
desejo de ficar conectado com aquilo que é familiar, é a casa, é o cheiro, é a lembrança. Hoje eu estava, eu encontrei com a Sueli, Sueli, vou usar o teu exemplo, ela perdeu a mãe há 2 meses, e aquele cheiro de lembrança de coisas que a mãe dela fazia. Tudo se conecta com coisas da nossa infância e terminam com as coisas da nossa infância. Nós vamos adiante também, quando a gente entende, além do lábio, podemos passar para outro slide, a gente avança também para a compreensão do que acontece, até mesmo, esse pode passar, até mesmo na composição química de um fogo, você vê os 4 elementos operando. Por quê? Porque a queima é o fogo em si, certo? Quando você vai retirar a água de uma madeira, você vira em carvão, você está trabalhando com a água. Quando você vai trabalhar com aquele estalinho que dá, que aquilo queimou e ele faz aquele barulho, você já viu que o oxigênio entrou em contato. Então, nós estamos falando de fogo, de água, de ar. Qual que é o outro? Terra. Quando ela cumpriu todas as suas etapas, ela vira cinza e da cinza ela volta para a terra. Tudo a ver com a gente. Não tem como dizer que isso aqui não atrai. Próximo slide também confirma isso quando a gente entende nas estações. Quando você está feliz, olha como a gente se conecta, com coisas de ar, coisas de praia. Quando você está no verão, você fica mais naturalmente expansiva. Não é adequado. Isso já tem várias teorias, eu creio que, não sei se vocês já têm esse conhecimento. Não é adequado para uma pessoa extrovertida ser extrovertida 365 dias no ano. Ela precisa de um ponto de reclusão para que ela se equilibre. E geralmente você também tem essa etapa no frio, que é uma fase que a gente precisa se recolher. Uma pessoa mais quieta, que é mais introvertida, também não é adequado que ela fique no seu inverno, que ela fique na sua imersão de quietude 365 dias do ano. Não favorece, porque daí ela também não vai estar em equilíbrio. Então, quando a gente trabalha 4 elementos, quando a gente trabalha todas essas etapas, vocês vão entendendo que a gente precisa de todas elas. Porém, para um próximo slide, se tiver aí o negocinho de passar, eu aceito alguém me trazer. Ah, estão me trazendo, obrigada. Olha só, todos nós nos identificamos um pouco com um deles de uma forma mais intensa. Eu vou explicar aqui, se você não sabe, você vai conseguir se reconhecer em algumas características aqui. Obrigada, Alice. Mas, quem aqui, só do que eu falei, já consegue se identificar um pouco a mais com um desses elementos que a gente falou aqui? Alguém aqui tem clareza qual que é o tipo que eu me identifico? Não? Então, vocês vão fazer isso agora comigo, tá? Primeiro ponto aqui. Fogo. A pessoa que é do perfil, que tem um desejo maior, que se sente atraído. Por que é importante vocês saberem disso? Porque eu comecei na clínica a perceber, ouvindo histórias, o quanto que as pessoas se conectavam, por exemplo, assim, eu vi os homens dizendo para mim, Karine, como é que foi a tua semana? Mas foi maravilhosa. Mas o que aconteceu? Eu fui pescar. Meu Deus, eu volto mansinha. Minha mulher pode falar que ela quer comprar o casaco que for. Eu dou dinheiro, tá tudo certo. Porque aquilo existe uma coisa que acalma para um homem. Aí eu vi a mulher comentando com outras coisas de relato. Eu vejo mulher tão feliz, geralmente em janeiro, quando a mulher dá um jeito de tirar folga do trabalho e ela sai levar as crianças para a piscina, para não sei onde, e aí a alegria, aquele sol, aquela vitalidade, elas ficam com a natureza delas um pouco mais expressiva e você vê como isso interfere no dia a dia da gente. E você precisa detectar, você que está aqui hoje, qual que é o teu estilo predominante. Porque o dia que você está precisando recetamente, que você sentir que você não está legal, é a hora que você vai recorrer a um desses 4 aqui,
porque ele vai te autorregular. Por isso que a gente diz, são elementos, o título da palestra é Elementos que nos equilibram. Porque não dá para a gente ficar sem estímulo de preocupações. Mas eu tenho como neutralizar para que aquilo não seja tão esmagador. Desde criança eu gosto de ar. Eu acho que esse troço de vento é comigo mesmo, porque, né, minha mãe está aqui, né, mãe? Eu vivia olhando estrela, eu pegava um balcão que tinha, arrastava um negócio lá, que família de italiano tinha aquelas cadeiras, aquelas mesas, tudo grande. Mãe, como é que pode, né? Hoje a gente reduziu tudo. Mas, tipo, aquela coisa de madeira, eu arrastava lá para fora do quintal e eu ficava olhando estrela, e eu viajava naquele mundo, e eu me recolhia. Eu ia para os meus livros e eu ficava horas, eu tinha necessidade de estar em contato com coisas relacionadas a ar. E eu cresci, fui fazer faculdade, fui casar, tive filho, eu nem sabia disso que eu estou falando para vocês hoje. Só que o ano passado eu comecei a perceber que eu fiquei mais em contato com esses elementos. Aí eu quis entender, será que isso interfere? Por que isso me atrai tanto? Por que parece que eu me encontro comigo quando eu vou para o ar? É uma coisa interessante de entender. E ele tem um poder de me acalmar extraordinário. Eu preciso de pouco tempo, mas aquele pouco tempo para mim me restaura. E quem é do tipo fogo, por exemplo, como é que você vai identificar? Se você é uma pessoa que gosta de sítio. Quem ama sítio aqui? Eu gosto. Sítio ou fazenda, né? Que é daquela pessoa que gosta daquele calor e ama pessoas ao redor. Que ama, não quer ficar sozinha. Chama o vizinho, chama o Beltrano, Ciclano. Mas eu vou receber visita, traz visita junto também. O povo que gosta de gente ao redor é bem o povo do tipo fogo. Porque gosta dessa reunião. É uma pessoa que vai estar com gente o tempo inteiro. Tentem se identificar aí. O segundo ponto é a pessoa do elemento de água mesmo. É o tipo da pessoa que é da pesca, que é da praia e que é da piscina. Se você quer uma atividade que você está precisando fazer de educação, de questão fisiológica, vai para uma natação se você é se você se sente atraída pela água. Ali nós vamos mais embaixo. Quem é do tipo do vento? Gente, é o tipo da pessoa que ama caminhada. Ela ama ficar refletindo. Se você ficar a noite inteira refletindo e refletindo, refletindo, ela vai amar. Ela fala assim, senta aqui, vamos falar por que está acontecendo a guerra, por que não está, por que as pessoas fazem isso, por que não está. Porque é da pessoa, ela tem um ponto de reflexão que é da natureza dela. E o último é a pessoa que é terra. Essa pessoa que é do tipo terra, é do tipo racional, pé no chão, dificilmente vai ser impulsiva, mas é uma pessoa segura. É ela que você pode confiar quando você tem alguma coisa para resolver, no sentido de perceber que ela gosta das coisas mais certas. Não vem com viagem para cima de uma pessoa que ela é mais da terra, porque você está viajando demais. Já diz a palavra terra. Às vezes você é casado com um homem que é puramente terra. Ou às vezes você é casado com um homem que é puramente, sei lá, água, que viaja o tempo todo. A gente não sabe. E daí você consegue entender, por exemplo, eu só fui entender por que pesca era importante para o homem quando eu li um livro sobre a visão masculina. Eu fui entender a realidade de um homem quando eu li aquele livro. Porque o homem, lá dizia que a pesca para um homem é muito terapêutica porque eles ficam em silêncio. Agora, pergunta para uma mulher se outra mulher do lado vai aguentar ficar em silêncio. Viaja daqui a Curitiba com 2 mulheres no carro, duvido que vai ter silêncio. E você vê que o silêncio para o homem é autorregulador. Aí você consegue entender um pouco de como ele é lá, até para que ele também possa te entender um pouco de como você é aqui. E imagina então uma família onde cada um é um tipo, né? Me soa interessante a gente começar a observar, porque às vezes o teu filho, semana passada a minha pequena falou, mamãe,
eu tô com muita vontade de voltar a fazer coisas que a gente fazia antes. Deu que tipo de coisa? Dela assim, ai, mamãe, eu amo andar na avenida. Caminhada, lembrei. Dela, ai, vamos pegar, você me leva a tomar um sorvete. Aqueles italianos que vendem ali na frente da catedral. Vamos ali, eu só quero fazer isso. Gente, era a última coisa na minha cabeça que eu ia achar que ela queria voltar, era fazer isso. Ficar andando na avenida, tomar um sorvete e voltar. Na minha cabeça, a gente faria muitas coisas mais interessantes. Mas, para ela, aquilo existia o grau de como ela se autorregula. E essa percepção nos ajuda para como a gente entende as pessoas. Porque daí se entende por que uma mulher gosta de viajar. Tem uma pessoa que eu conheço que o intestino dela funciona quando ela viaja. Eu falei, meu Deus do céu, Mari, tem que ir. Mas é a hora que ela está solta, é a hora que dá o relax, é a hora que tudo se relaxa. Vamos entender como é que a gente funciona, né? Então, todas essas realidades, tanto do fogo quanto da água, o vento e a terra, elas vão nos convidar a pensar que cada um tem as suas próprias formas de funcionar no seu próprio jeitinho de ser. Esse dado que eu estou trazendo aqui para vocês, ele é um dado de pesquisa, tá? Ele é um dado de pesquisa e eu achei legal para poder complementar o que a gente está falando aqui. Pessoas que são da água, elas realmente são muito sensíveis. O foco delas é a emoção. Eu até vou falar, eu vou pular aqui, para você vai entender qual que é, se você se identificou com a parte mais da água, ou se você tem alguém da tua casa que tem mais essa atração por isso e não sabe, observe as características aqui. O ponto positivo, né? Ela é compreensiva, geralmente ela é serena, moderada, confiante, piedosa, fervorosa, modesta, sonhadora, artística, intuitiva e vê o que ninguém vê. Mas, tem sempre um mais, né? Aqui já atrás. Às vezes ela é indiferente, insensível, preguiçosa, rígida, desanimada e instável. A pessoa que ela é mais da água, ela realmente, das pessoas que eu convivo ao meu redor, e eu começo a perceber, aquela sim, ela é da água. Elas são tão sensíveis que elas têm percepções que ninguém ao redor dela detectou que tem. Elas conseguem olhar o que ninguém vê. E elas são muito regidas pela emoção. A parte, às vezes, negativa é que se você não cuida, se você percebe que a água te atrai, tem que cuidar para você não ser só regida pela emoção. Tem que ter um equilíbriozinho aí. Mas a parte boa é que a pessoa que tem isso aí aguçado, ela é o tipo da pessoa que dentro do ambiente familiar, é ela que purifica, é ela que umidifica, é ela que hidrata os relacionamentos, é ela que percebe, você percebeu que a fulana está um pouco mais afastada? Vamos trazer ela mais para perto? Colocar um filho mais próximo do outro, colocar o marido mais próximo do filho. É porque a pessoa desse processo de elemento, ela vai no profundo, ela não consegue, por exemplo, ir numa palestra que ela só vai escutar aquilo que ela já sabe. Aquilo se torna entediante para ela. Porque ela cavoca, ela vai no profundo, o superficial não é interessante para a pessoa que é desse jeito. Se você se identifica com esse tipo de realidade. Então, a água ela é realmente uma pessoa empática, mas sensível e emocional. E aí a gente pega aqui, né, o elemento de considerar, se você é água, você lembra, você é totalmente vinculado às emoções, tá? Se você for um pouco da terra, você já pensa que com a terra, até a tua forma de se comunicar com uma pessoa que é terra é diferente de uma pessoa que é água. Não, só de eu falar, vocês já conseguem, não precisa dar exemplo, não é? Não adianta, até se você quer convencer o teu marido que é diferente de você, não venha com aqueles papos de tchan, 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 se ele é do tipo terra, porque não vai funcionar. Eles precisam de uma razão, de uma fundamentação, de um embasamento para que você chegue e confirme que o que ele está te falando faz sentido, senão a coisa não anda. É
totalmente diferenciado. Vamos para as características de uma pessoa que é terra? Aqui. Consciente, consistente, perseverante, pontual, nunca atrasa. Cautelosa, nunca vai tomar decisão por impulsividade. Resistente, que entra com... Por isso que eu falo, não adianta querer convencer com argumento nada a ver. Ele é resistente até ele definir se aquilo faz sentido para ele ou não. Confiável, sóbrio, respeitoso e realista. A parte negativa dele é que, às vezes, quem convive... Vocês já leram aí, que eu sei que o cérebro de vocês é rapidinho, mas quem convive reclama que a pessoa não dá bola. Você não dá bola para os meus sonhos, você acha que não sei o quê, não tem nada a ver, você não para para me ouvir. Soa como se ele não se interessasse. Mas é a forma de raciocínio que a pessoa tem. Uma coisa assim, ó, que é legal entender, pessoa que é muito da terra, não me venha com churumelas. Você entende? Não venha ficar dando muito detalhe de muitas coisas que aquilo cansa e a pessoa viaja. Seja assim mais objetiva para se comunicar, ou às vezes até com um filho. Não vai muito explicativo para uma realidade de um filho que é muito mais racional, que a coisa não vai. Ela trava na comunicação. Esse processo precisa ser compreendido pela gente, tá? Vamos voltar lá. Vocês vão se identificando e vão identificando quem convive com vocês. Vamos para o elemento de fogo. O fogo é a vida. Meu Deus do céu, duvido que não venha alguém na cabeça de vocês, que é a pessoa que faz, que acontece, e chama e vamos fazer um churrasco aqui, vamos dar jeito de reunir todo mundo. E a pessoa sonha. Gente, não tira o sonho de uma pessoa que é desse tipo. Você está acabando com uma pessoa, ela está te chegando, ela quer te contar que ela quer fazer tal coisa que é muito mirabolante, nem tem dinheiro para isso, mas ela está lá, ela fala horas daquilo, e ela fala como se aquilo tivesse acontecendo, na verdade, para ela. Decorda. E com certeza alguém que é do fogo dificilmente vai casar com outra que é do outro fogo, só se a pessoa... Porque sempre tem um que equilibra, né? Tem aquele que sonha e tem aquele que... volta para a realidade, não é assim? Num casamento sempre tem esses modelos. Então, o fogo, ele realmente é impulsivo, mas ele tem iniciativa e ele tem expressão. É a pessoa que já determina como é que ele funciona só de olhar. Olha o fogo aqui. Vigoroso, entusiasmado. Esse é corajoso. Ele não tem como... Ele não tem dinheiro, mas ele sonha e ele um dia fala que ele vai ter. E ele acredita que ele vai ter naquilo. E se você é uma mulher assim, avisa o teu esposo, não corta meu barato. Eu não vou ter aquela coisa que eu quero tanto, eu sei, mas tipo assim, deixa eu sonhar, me dá corda, finge que você está acreditando e está tudo certo. Mas aquilo é elementar para a pessoa que está naquela característica. É espontâneo, esforçado, inspirado, enfrenta desafio. Agora, qual que é o negativo? Tem muita chance de quebrar. Por conta da impulsividade. É mais irritado se qualquer coisa dá errado ou se frustra. Apaixonado, ciumento. Meu Deus, o que é dele. Voraz, suscetível às discussões e não gosta muito de obedecer regras. Alguém conhece alguém? Levanta a mão, que é dessa característica? Alguém? Não tem como dizer que não, né? Veio na mente de vocês algum ser humano que tem essas características. E por isso que eu falo, não dá para a gente engessar as pessoas na mesma... Eu não acho... Isso é uma coisa minha, tá? Todo mundo tem teste. Dentro da psicologia tem muito teste. Eu não gosto particularmente, porque eu acho que daí você acredita tanto naquilo, que você fica a vida inteira seguindo aquele quadrado e parece que você não pode ser diferente. Você é aquilo naquele momento, né? Tipo assim, eu entendo que nós estamos, nós não somos. Então, às vezes você está numa fase de vida que você combina com aquela coisa.
E se você fica só achando que você é só aquele quadrado e vivendo só aquilo, você não parece que você não permite com que haja uma ampliação de você descobrir novas formas de funcionamento. E então eu não gosto de engessar. Isso aqui é só um padrão para vocês perceberem quais são os pontos que têm a ver com vocês, para que vocês usem no dia a dia, quando vocês sentirem que precisam se recarregar. Faz sentido? Mas não fechem. Não fechem, porque eu acho que realmente isso é perigoso, tá? E a pessoa que geralmente é do ar já diz, ela é totalmente intelectual, porque ela vive refletindo, e ela é sociável. Vantagens dela ser assim: é o tipo da pessoa livre, cordial, ela é clara, ela é uma luz onde ela vai, independente, otimista, perspicaz, vive alegre. É intelectual, comunicativa, penetrante e sociável. Qual que é a parte negativa? Muda muito de ideia. É tagarela demais, às vezes. E, por, às vezes, mudar de opinião, ela é instável. Eu não sei como é que vocês são, mas, às vezes, a gente gosta do positivo e não gosta de ver o negativo. Mas, se você analisar, tem muita coisa que tem fundamento. Mesmo que a gente não goste, mesmo que a gente não concorde. Olhando aqui essas características, ficou fácil para vocês detectarem qual de vocês? Levanta a mão só para eu saber que vocês estão seguindo a minha linha de raciocínio. Levanta a mão quem realmente, só bem assim, ó, alto, para eu conseguir detectar que deu para ver. Deu para ver, Lu? Então tá, então vamos seguir, vamos para frente. Por que eu devo ter esse conhecimento na minha vida, né? O que vai modificar nesse processo? Uma coisa que eu acho que é bem interessante de poder divulgar é o seguinte: a resposta ela é bem clara. Está estressado? Você precisa desse elemento. Ixi, acho que eu passei todo, Samuca. Se você está estressado, você precisa desse processo para te regular. Se você não está estressado, você precisa desse processo para também ficar bem. Foi feita uma pesquisa agora, que se a gente tiver, no mínimo, 2 horas na semana, em contato com todos esses elementos, ou o que é mais predominante na gente, a gente consegue vencer bem as coisas que a gente tem para estar no dia a dia. Outra coisa que eu achei muito legal de poder dividir: todas as pesquisas nessa área, nos Estados Unidos eles têm uma coisa chamada mega pesquisa. O que é mega pesquisa? Quando eles pegam as 10 maiores pesquisas sobre um assunto, e dessas 10 maiores pesquisas eles fazem uma mega pesquisa. Entenderam? O que chamou a atenção deles? Eles perceberam que as pessoas que estudaram sobre esses elementos, eles adivinham só de um tipo de situação, que eram de cidades grandes. Nenhum cientista estudou isso morando em cidade pequena ou próxima de lugares onde existem florestas, praças ou lugares com água ou com ar. Ou seja, subentende-se que isso veio de uma necessidade. A necessidade da gente entender que a gente está numa selva de pedras e que eu preciso entender por que eu consigo saber como é que a gente consegue clarear tudo isso de uma forma que eu não preciso ser engolida por esse processo. Porque senão a gente é engolido por isso. Outra pesquisa que eles fizeram foi no Reino Unido. Eles pegaram 17 adultos e eles colocaram eles ouvirem 5 minutos 2 tipos de barulhos. Um era o barulho do trânsito e de construção, por 5 minutos. E o outro, eles colocaram barulho de natureza, mas sem nada, tudo científico, nada a ver com aquelas coisas místicas que o povo coloca hoje em dia, que, pelo amor de Deus, sem comentários, né? Estou falando barulho de elemento de natureza sem som de outras coisas extras. Barulho de ar, de fogo, de terra e de água, tá? Eles colocaram uma capa para detectar atividade cerebral,
batimento cardíaco e atitudes comportamentais. E eles deram uma tarefa para eles estarem fazendo enquanto eles ouviam o barulho. Sabe qual foi a conclusão? Quando você ouve demais barulho de trânsito, construção, que é elemento que o homem tem, eles perceberam que as pessoas se fecham. E a pesquisa ela foi tão longe que ela percebeu que filhos de casais que moram em lugares que o barulho de rua, trânsito, essas coisas que a gente vive, ela é muito intensa, são filhos que têm o tipo de atitude um pouco mais fechada. Eles não são tão abertos para o mundo. Detalhe, foram para o barulho dos elementos de natureza. Eles descobriram que pais que têm filhos em ambientes mais naturais, os filhos eles têm uma facilidade maior para a obediência. Aí você vai falar, Karine, mas como é que você vai tirar um filho de uma piscina quando ele está louco para ficar lá a noite inteira e reclama para sair e você não tem como tirar? Não importa, aí é coisa natural de criança. O acalmar da natureza de uma criança, ela voltou lá para onde? Ela voltou... Ai, vou colocar esse primeiro slide de novo, tá? Só para vocês ficarem vendo ele, porque... Ai, eu amei esse slide. Aqui. Por que a criança é calma e ela tende a obedecer mais? Porque ela volta. Independe da sua idade. Você pode ter 30, 40, 50. Você acalma. Quais são as comprovações bíblicas? Que isso que a gente falou até agora faz sentido para que a gente possa entender e dar base para essa fala. Eu vou só falar isso, vou para as comprovações científicas, daí a gente encerra, tá? Bom, primeira comprovação bíblica. Deus, Ele traz muitos sinais através da natureza. E um deles é para você analisar aqui, que eu acho que é brilhante, que eu até coloquei como eu queria eleger situações bem fortes, foi do ar, para mim, do ar, que é de Pentecostes, quando eles estavam todos reunidos. Olha que engraçado. E veio um som auditivo, veio um som de vento. Estava aquela multidão reunida. Olha, eu estou quente só de falar. E na hora que aquele som de vento desceu, entrou o segundo elemento, que foi o fogo. Línguas de fogo começaram a aparecer separadamente para cada um deles. E aí eles começaram a falar em línguas. E Atos 2 começa dizendo que o Espírito ia os capacitando, cada um conforme ele entendia que devia capacitar. A gente olha pessoas e a gente fala, olha, elas têm uma fé linda, eu quero aquela fé delas. Porque buscam, porque mergulham profundo. Né? Tem uma outra que agora me ocorreu na cabeça, que nem está no meu script aqui, mas eu lembrei, que foi Elias. Elias estava em depressão, tinha acontecido um monte de coisa maravilhosa que Deus tinha feito, mas ele estava com depressão. Ele pediu para morrer. E ele falou, Senhor, onde é que o Senhor está? Eu estou precisando te ver. E aí nisso veio um baita de um temporal. Shum, 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 shum. Sabe o que a palavra fala? Mas a presença dele não estava lá. Aí depois veio uma outra coisa de um elemento lá, que eu acho que era fogo ou terremoto, eu não vou falar. Eu vou falar aqui que eu estou na dúvida, para não mentir aqui.
Mas ele conclui dizendo, mas o Senhor não estava lá. Era em alguma coisa, acho que é temporal. Alguém me ajuda aí? Alguém que lê Bíblia? Elias, vai aí, alguém ajuda aí para mim. Aí ele termina dizendo, ele veio. Aí logo quando isso aconteceu, veio uma brisa suave. Deus estava lá. Naquela brisa onde você está no teu íntimo, no teu jardim secreto com Deus. Calma, suave, no teu silêncio. E aí Deus vem e ministra o teu coração. E aí Ele te dá um insight. E aí Ele fala, vai pela esquerda, vai para a direita, toma essa direção. Não é naquele alvoroço, de qualquer jeito. O Espírito de Deus, Ele vem através dessa mansidão. Isso são sinais de como a gente consegue compreender a Deus. Aí veio, aonde que tem uma comprovação bíblica sobre a terra? Alguém tem uma sugestão aí para falar? Eu tenho uma que me marcou, que quem me ensinou isso foi o Adriano. Amor, você está aí ouvindo? Escuta essa, que essa aí você me falou antes da gente ter a Carol, mais de 13 anos atrás. Nós estávamos caminhando na rua e daí nós estávamos falando sobre Bíblia, Deus e alguma coisa, e eu lembro até onde que a gente estava. E a gente passou num lugar perto de um bueiro que parecia um terremoto, assim. E aí você olhou aquilo e você disse, quando Jesus morreu, a Bíblia fala que ocorreu Quem me ajuda? Como? Sim. Um tremor de terra começou. E o véu se rasgou. Vocês conseguem entender o que é isso? Vocês sabem o que é o véu se rasgou? Vocês sabem por que o véu se rasgou? Alguém sabe? Senão às vezes eu falo e todo mundo já sabe. Porque antes você só se comunicava com Deus indo naquele lugar e Deus só estava lá. Quando Jesus faleceu, o véu se rasgou, que significa agora eu, o Espírito, quero me comunicar com vocês como a gente está aqui se comunicando. E o véu se rasgou. Só que detalhe, gente, esse véu, ele tinha 15 centímetros. Você rasgar uma cortina, você rasga com a mão. O véu de 15 centímetros de grossura, não tem como você dizer que não foi o Espírito Santo. Então, quando fala que Jesus, né, entregou o seu Espírito, tetelestai, tudo foi consumado, ocorreu, começou o céu fechar. Olha como Deus se mostra através desses elementos. O céu fechar, começou o tremor, o véu se rasgou, os palácios, eu imagino tudo ao redor começaram a tremer. Quem esteve em Israel, né? Vocês tiveram, né, Zuma? Não tiveram? Então, quanta coisa que vocês não aprendem, que eu ainda tenho sonho de ir para lá, que ainda não fui. Então, assim, resumindo, tudo aquilo tinha um significado. E o elemento de terra tem a ver com isso daí. Deus não vai chegar uma voz lá do céu e vai dizer, é agora que vocês mataram meu filho, Não, tudo tem um sinal e às vezes a forma de expressão dele é através desses sinais de natureza. E aí vem a questão da água. Não vou falar do dilúvio, que todo mundo já conhece, eu vou falar de uma outra coisa que as pessoas não conhecem. Meu pai é agrônomo e eu pedi para ele, pai, você sabe a diferença de chuva serôdia e chuva temporã? Porque às vezes a gente canta na igreja, tem uma música, eu não lembro qual agora, que a gente canta, né? Chuva serôdia, chuva temporã, mas você tem que entender o significado daquilo. E aí eu, cavocando, fui atrás, meu pai não sabia lá entender, ele tinha um outro nome para falar disso, mas a Bíblia cita isso, e até anotei para quem quiser tirar dúvida em Tiago 5:7, Deuteronômio 11:14. Porque a chuva serôdia é aquela chuva que ela vem na tua vida, pronta para você ter uma boa colheita. Sabe, na fase da tua vida que você está colhendo tudo que você plantou e você sente que você está colhendo tudo que você fez?
com a educação de um filho, com alguma questão profissional, ou com alguma coisa pessoal sua, ou até num regime. Está colhendo. E Deus diz assim, que eu mando tanto a chuva serôdia quanto a temporã. A temporã é de outra coisa, é a chuva de outono, que acontece porque ela rega, ela irriga todas as sementes assim que ela foi semeada. Então, tem uma que prepara para ser semeada e a outra chuva, ela trabalha para vir a colheita. Tudo tem uma significância na nossa história. E por isso que eu me encanto, porque eu não consigo ler uma Bíblia e não me conectar com essas falas, porque daí eu vejo ar, água. O que isso tem a ver? Água agitada, água calma. E Jesus serenou a água. Meu Deus, como que você serena o teu coração num dia que você está agitado? É muito legal entender isso, não é? E aí, a gente vai, gente, para parte dessas comprovações científicas aqui, que vão nos levar a algumas questões que eu quero trazer para vocês, para quem é terra e precisa de fundamentações, está aí algumas aqui para nós. Pandemia. Vocês vão ver que vai surgir muita teoria a partir desse ano a respeito dos elementos, porque na pandemia nós fomos isolados. E tudo que a gente perde, a gente começa a atribuir um valor muito grande para as coisas. Nós perdemos a nossa socialização e as pessoas, depois da pandemia, elas começaram a atribuir um valor enorme para esses 4 elementos, de você ir para um parque, de você ver gente, de você estar em contato num churrasco, fogo, interação social e todas essas coisas. E as pessoas, elas estão mais desejosas de estar em contato com isso. E foi por conta desse contato que surgiram N pesquisas, e uma delas é essa. Essa aí que está dizendo ali a respeito de melhorar a atenção e ajudar no aumento da imunidade. Eu não vou dar uma de nutricionista que vai dizer que se eu vou tomar sol, eu vou ter vitamina D. Eu não sou nutricionista, não consigo entender. Mas vocês conseguem entender que a conexão com vários desses processos de elemento, eles nos regulam fisicamente, né, do ponto de vista espiritual, e assim também procede com as nossas emoções. Teve uma pesquisa na Inglaterra, eu achei muito joia de poder compartilhar, é do Luciano Lima, um biólogo e mestre em zoologia. Ele falou assim que mulheres que estão em luto, que são ansiosas e que estão em depressão, tiveram um aumento significativo de diminuição do sintoma após cuidar de vasos de plantas. Então, você está na tua casa e você só acha que você dá água para a planta? Aquilo te conecta com aquele elemento que faz você entrar em contato com aquilo que é teu, com aquele vaso. Isso foi na Inglaterra. Efeito restaurador da mente, por quê? Que é o outro item ali, que esse aí foi uma pesquisa que eu gostei, que eles fizeram avaliação auditiva com pessoas que ouviam somente o barulho de folhas. Feita a pesquisa, eles perceberam que o que eles tiveram foi uma sensação de resetar a mente. E a razão era simples, pelas conexões que eles viram. Eles alteram as conexões do cérebro, reduzindo o instinto natural de ficar alerta com possíveis ameaças. Quando você está num lugar que tem, aqui em Cascavel tem vários, coisas relacionadas à terra, natureza, árvore, blá, 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 água, todas essas coisas. Eu já fiz esse treino.
pode observar, você começa pensando no que está acontecendo no teu dia, ou numa coisa que está por vir na tua vida, mas até o último minuto que você fica lá no dia, você já não está mais concentrado, nem no futuro, nem no presente, você consegue ficar inteiro naquilo. Fizeram o teste? Mãe, você já fez o teste? Quando você vai com o pai lá? Você já sentiu isso? Faz sentido para você? É muito verdadeiro, porque a pessoa, ela reseta a cabeça. Você sai diferente, mas não aconteceu nada, você só estava num ambiente biologicamente natural, com aquilo que era natural teu desde bebê. Outra coisa, essa próxima é uma pesquisa da Nature, de 2019, antes da pandemia. Eles falaram assim, ó, que entra com aquilo que eu falei, né, de 2 horas na semana, que aumenta a sensação de bem-estar, porque ele ajudava a pessoa a melhorar o humor. Pessoas com transtorno bipolar, se vocês conhecem, indicam, faz parte terapêutica da pessoa que tem muita instabilidade de humor, ela estar em contato com coisas relacionadas à natureza. Não interessa se ela quer, não interessa se vai, se não vai, ela suaviza. Estamos indo para o final aqui, gente. Essa pesquisa aqui de aumento de criatividade, ele foi feito com criança. E eu gostei, não preciso dizer. Crianças são mais estimuladas na imaginação e no senso de liberdade quando elas brincam. Aí tem uma ali, ó, né, da sensação de liberdade e imaginação. Esse foi na Alemanha, e eu gostei dessa pesquisa. A pesquisa da Alemanha foi que eles perceberam no pós-guerra. Essa é uma pesquisa mais antiga. No pós-guerra, eles tiveram muito contato com a depressão. E eles perceberam que quem estava no centro da cidade, a maioria das pessoas que moravam no centro da cidade, não tinham parques ao redor. Eram quem tinha mais probabilidade de ter prescrição medicamentosa. Quem era das comunidades, das periferias, que viviam em comunidade mesmo, o meu vizinho, o teu vizinho, a gente chama, se reúne, não sei o quê, eles tinham baixo índice de procura de médicos. Como isso tinha a ver? E eles perceberam, não foi psicólogo, quem descobriu isso daí foi um arquiteto que estava elaborando uma tese, e ele percebeu, ele queria vincular, ele queria estudar as praças. E aí que ele chegou nessa conclusão. O que praça afeta uma pessoa? O que a nossa praça aqui na frente com a feirinha afeta? Afeta tudo. Vai dizer que vocês não têm alegria de vir aqui na quinta-feira, na terça-feira, comer pastel, pão de queijo, quando está calor, aquela musiquinha que toca, o povo que está lá, todo mundo gostoso, feliz, livre. Isso interfere. Olha que show, então confirma essa coisa da Alemanha, né? E aí a gente tem ali as outras que eu já falei, recuperação do cansaço cerebral, né, que isso aumenta a satisfação. Não preciso dizer que a pausa da loucura das grandes cidades. E, por último, alivia sintoma de Alzheimer, demência. E o fato de elementos tem ajudado no avanço de pesquisas com relação à Ritalina para quem tem déficit de atenção. Quanta coisa! Para vocês que não têm pessoas com TB, com transtorno bipolar, que não conhecem ninguém com depressão, com ansiedade, com déficit de atenção, parece que é uma informação meia, irrelevante. Mas parem para analisar quanto que a gente não pode se beneficiar dessas informações. Né? Eu estou indo, tenho 6 minutos para terminar, estamos encerrando. Quero ensinar uma musiquinha para vocês, rapidinha, que o Samuca vai colocar aí. Não preciso dizer que eu quero agradecer a Stephanie, a Florenza, a Festa Escova, a Fer Camerini, todo mundo que nos ajuda, o Samuel, o Maicon, a Anne, que está lá embaixo. Gente, falando da Anne, que está lá embaixo, tem o foguete, não tem ré. Aqui, finalmente, chegou o nosso livrinho amado. Gente, isso aqui fala, quem já teve problema com trauma afetivo, sofrimento nessa área, esse livro vai poder ser útil. Tem lá embaixo, tá? Eu acho que a minha filha está lá também, Ana Clara. Mas eu queria
ensinar uma coisinha muito. Samuca, se estiver aí, pode soltar. É uma musiquinha feita por uma mulher lá de Goiânia, gente. Ela acompanha as mulheres modernas há muitos anos. Eu cheguei a me emocionar, porque ela me mandou cada frase que ela escreveu dessa música. Ela teve todo um trabalho de gravar. Eles tiveram que ir para o estúdio. Queria até agradecer a todo o pessoal que trabalhou com ela. E ela é uma mãe de 2 meninas. E ela falou que o MMA fez ela entender que quanto mais a gente puder voltar para o nosso original, é o que ela entendeu, o original que Deus quer para a nossa vida. No final da musiquinha é as filhinhas dela que cantam. E ela me mandou no Insta. E eu não leio todas as mensagens do Insta. E por um acaso aquele dia eu li. E ela falou que ela teve vergonha de mandar. Quando eu ouvi, eu me emocionei. E eu queria que vocês cantassem comigo, porque eu creio que aqui a gente... Somos mulheres, modernas à moda antiga. Somos mulheres, nossa, super afinada. Modernas à moda antiga. Dani, muito obrigada, porque eu sei que ali de Goiânia você está nos acompanhando. E eu espero que essa música possa tocar o coração de muitas mulheres e moças que vão ter suas famílias, para que elas possam entender o papel delas dentro do lar, né? Ó, ela falou, ó, resgatando em nós o plano original de Deus. As filhinhas, gente. Ó. Modernas à moda antiga, somos mulheres. Modernas à moda antiga, resgatando em nós. Vamos comigo? Vai lá, todo mundo. O plano original de Deus. Ai, que lindo, né, gente? Samuca vai deixar tocando aí. Vocês vão saindo, ele vai deixar tocar a música inteira. Quero agradecer a presença de vocês. Nós vamos continuando a falar de forma profunda do cada evento. E o mês que vem já vou dar a dica aqui, spoiler, tá? Nós vamos falar sobre segredos familiares. As maiores queixas que eu recebi o ano passado têm a ver com segredos que não são tratados dentro da família. Aborto, infidelidade, meu Deus, gravidez indesejada, problema com droga. O porquê que o segredo, qual que é o papel que o segredo tem dentro de uma família e que ajuda a família a não conseguir achar a cura. Fiquem antenados. Se tiver sentido para vocês, eu aguardo vocês aqui, tá bom? Gente, vão com Deus. Voltem para suas casas em paz. Deus abençoe e gravem os elementos de vocês aí para vocês se conectarem quando vocês precisarem se regular. Tá bom? De Deus e dele sendo adornadas com sabedoria e amor, transformadas, lapidadas por tuas mãos, ó Criador.
cantar.